Bem-vindos a mais uma edição do Em Casa à Conversa, com o programa do Grupo Mais Guimarães, em que entrevistamos profissionais da área da saúde e personalidades vimaranenses de diversas áreas, importantes todas elas para a nossa vida comum, a nossa vida coletiva. O convidado de hoje é o Dr. Pedro Cunha, médico de medicina interna no Hospital Senhora da Oliveira e também membro da Comissão de Acompanhamento da Covid-19. Falaremos com ele nesta noite. E, antes de mais, vou convidá-los a subscreverem o nosso canal no YouTube e também a seguirem a página do Mais Guimarães no Facebook para acompanharem este trabalho que temos realizado no âmbito desta pandemia da Covid-19. Obrigado por ter aceito este convite para falar connosco e nos elucidar um pouco acerca do momento que atravessamos. Pergunto-lhe desde logo como mudou a sua vida a chegada desta pandemia da Covid-19. Como são os seus dias agora? Diferentes do que eram há 2 meses atrás? Sem dúvida. Antes de mais, muito obrigado, não só pela iniciativa, mas também pela oportunidade de poder falar um pouquinho através de vocês com todas as pessoas, todos os ouvintes, transmitir uma mensagem que, mais do que uma mensagem pessoal, é uma mensagem da própria Comissão de Acompanhamento Covid-19 aqui no hospital e de todos os profissionais do Hospital de Guimarães que nela se apresentam ao fim e ao cabo. Sim, os nossos dias, os meus e os dos meus colegas e de todos os profissionais de saúde aqui no hospital modificaram-se de uma forma dramática. Por um lado, tivemos que ajustar o estabelecimento de novas políticas e de novas estruturações do trabalho dentro do hospital, do acompanhamento dos doentes. Trabalhar de uma forma diferente significa também trabalhar, por exemplo, em ciclos para que haja sempre estruturadas equipas de trabalho que asseguram que, apesar de haver pessoas que possam ficar doentes ou que tenham que acompanhar os seus familiares que ficaram doentes ou que tenham que ficar de quarentena, digo eu, estas equipas formadas que trabalham a ciclos de uma semana poderem sempre estar completas ou serem acertadas para assegurar que os pacientes recebem o tratamento e os cuidados que necessitam. E este ajustamento implicou, ao mesmo tempo que muitos profissionais passassem a ter um conjunto de horas de trabalho que excede às vezes as 80 e as 90 horas de trabalho no hospital por semana, e conjugar isso com toda a mudança que nós também tivemos aqui no hospital, que acomodar, que foi a gestão familiar, a gestão dos filhos que ficaram em casa, dos nossos familiares que precisam de apoio, e tudo isso teve que ser feito e teve que ser feito de uma forma célere para nós podermos manter uma disponibilidade constante de tratar dos nossos pacientes, de acudir àqueles que ficam doentes. Não encaramos isto de uma forma dramática, é o nosso dever, esta é a nossa, foi a profissão que nós escolhemos, foi o trabalho que entendemos que nos completava e, portanto, não o fazemos com qualquer tipo de amargor ou de ressentimento, antes pelo contrário, são ajustes que são necessários. Não vamos dizer que de todas as coisas que podíamos ter que gerir, digamos assim, esta tenha sido a mais fácil, porque não foi, tem sido de alguma forma um desafio, mas temos que o encarar e temos que conseguir superá-lo. Doutor Pedro, em que fase da pandemia da Covid-19 estamos nós? Nós já há algumas semanas que estamos numa fase que a Direção-Geral de Saúde e a Organização Mundial de Saúde determina de uma fase de mitigação, ou seja, existe uma transmissão na comunidade, não é possível estabelecer cadeias de contacto e perceber exatamente quem é que transmite a quem a doença, e portanto nós estamos numa fase em que tentamos de alguma forma reduzir o contacto das pessoas e tomar medidas que limitem a velocidade de propagação do vírus. Essa fase, como disse, começou há algumas semanas no nosso país, levou a que, de facto, com as medidas que foram tomadas, nomeadamente com o encerramento de espaços públicos, o encerramento das escolas, com o confinamento social, com as pessoas a terem uma interação social muito reduzida e a manterem-se nos seus domicílios tanto quanto lhes é possível, num ato cívico que eu acho que é uma dádiva, não é? As pessoas que conseguem fazer isto
durante este tempo, sendo-lhes pedido que fiquem em sua casa, confinadas aos seus espaços de habitação, para quem tem uma vida ativa diária estabelecida, é particularmente difícil. Portanto, é uma dádiva que nós temos que agradecer e que temos que salientar, e que as pessoas nos ofereceram, não só a eles próprios e aos seus entes queridos e aos outros cidadãos, mas também a nós, às pessoas, aos profissionais do hospital, porque isso permitiu, na realidade, continuando o nosso fio de raciocínio, que houvesse um aplanamento da velocidade de propagação do vírus e do crescimento do número de casos que nós temos. E isso permitiu, de alguma forma, que nesta fase nós conseguíssemos, com os ajustes que foram necessários fazer aqui no hospital, acertar melhor os recursos que tínhamos disponíveis com o afluxo maior deste tipo de doentes que tivemos. E esta é nesta fase que ainda nos encontramos. Nós ainda não estamos propriamente numa fase em que possamos dizer que podemos baixar os braços, ou que podemos prestar menos atenção, ou que temos menos trabalho, mas estamos nesta fase. Por isso mesmo, esta semana renovam o apelo à população para que fique em casa e não baixe os braços no combate a esta pandemia. Exatamente. Se é que nos é permitido pedir mais aos nossos concidadãos, nós entendemos que, apesar de ser algo que é difícil de solicitar, e apesar das pessoas terem já feito esta dádiva, como falamos há pouco, e terem conseguido, através dela, adequar a procura de cuidados de saúde àquela que de facto é a oferta existente, nós entendemos que é importante renovar e dizer às pessoas que está decretado um estado de emergência nacional, que apesar de verem estes resultados de redução da velocidade de propagação do vírus, ainda não estamos com este período terminado, nem com este capítulo encerrado, e que, de acordo com a emergência nacional e com as medidas que a tutela e que a autoridade de saúde vão definindo, nós temos que, de alguma forma, continuar a conseguir fazer com que não haja mais pessoas infectadas, ou com que esse número seja o mínimo possível. Há um pequeno aspecto que eu, que se me permite, gostava de explanar melhor. As pessoas olham para a curva de crescimento do número de casos e, obviamente, como todos nós, também ficam satisfeitas quando percebem que a velocidade a que esses casos aumentam é menor, ou seja, todos os dias há, de facto, um aumento do número de casos e a percentagem de aumento do número de casos tem vindo a reduzir relativamente ao total. E isso quer dizer que, percentualmente, o número de contágios é menor, não é, para cada um de nós. O que é preciso salientar é que, do ponto de vista do sistema de saúde e do ponto de vista da comunidade, não deixa de existir um número absoluto de casos que continua a aumentar todos os dias no nosso país. Ou seja, nós continuamos progressivamente a ter mais pessoas que têm a doença, mais pessoas que têm potencial de contaminar outras e mais pessoas que podem precisar dos recursos de saúde. Portanto, é importante que nós continuemos a trabalhar para reduzir este ritmo de crescimento e que, a determinada altura, que era o ideal e que não sei se iremos atingir a curto prazo, eu não sou epidemiologista, portanto não sou, se calhar, a pessoa mais indicada para estar a falar de quando é que vamos conseguir atingir este valor, mas o ideal seria que este número parasse de crescer, que nós não tivéssemos contágios, que o número de pessoas que estão com esta patologia, este problema de saúde resolvido, seja cada vez mais, e que o número de casos ativos, ou seja, daqueles que precisam de cuidados de saúde, sejam cada vez menos. E nessa altura, sim, nós conseguiremos estar num caminho seguramente melhor, pelo menos da perspectiva de quem está no hospital e continua a receber pacientes que necessitam de cuidados de saúde. Eu dou-lhe um exemplo. Eu há bocadinho estava a ler umas notas e, sem querer entrar na questão dos números, até porque a própria tutela prefere manter esta divulgação de números centralizada precisamente para evitar que haja ruído na comunicação, o que me parece muito acertado, mas sem entrar na questão dos números, eu, olhando para aquela que era a realidade do nosso hospital há 15 dias ou há 21 dias, e olhando para agora, eu neste momento
preste cuidado a mais, os meus colegas, leia-se, os meus colegas de serviço de medicina interna, prestam cuidados a mais pacientes com Covid-19 do que prestavam há 15 ou há 21 dias atrás, portanto, isso continua ainda a pesar bastante na nossa fatiga de trabalho. E qual é a capacidade de resposta nesta altura do Hospital de Guimarães à Covid-19? E já agora colocava-lhe uma outra questão que também é pertinente e tem sido citada, sobretudo nos últimos dias, que é como é que está a resposta ao tratamento de outras patologias, outras necessidades dos cidadãos, que é algo que também deve continuar a preocupar a comunidade médica. Muito bem, essa é uma pergunta fundamental e de facto o importante nós temos que tocar esse assunto. Primeiro, a nossa capacidade de resposta. Nós continuamos, tivemos, como disse há pouco, que fazer acertos na distribuição dos pacientes no nosso hospital e continuamos a conseguir, com esses acertos e com essa reorganização da estrutura de assistencial aos pacientes internados, trabalhando em rede com instituições hospitalares com quem mantemos uma ligação de trabalho habitual já no nosso dia-a-dia, conseguimos dar resposta a todos os casos que necessitam de internamento no nosso hospital. Portanto, neste momento não há um constrangimento específico para esses pacientes, há, obviamente, uma necessidade de organizar bem o nosso trabalho, organizar e gerir os pacientes que estão internados em conjunto e de uma forma dinâmica com estas outras instituições hospitalares para podermos, em conjunto, conseguir manter esta resposta que é importante. Temos, obviamente, alguns constrangimentos e esses constrangimentos não são, na realidade, diferentes nem em grau, nem em tipo daqueles que a própria tutela já vem referindo. Houve alguma necessidade de acertar a nossa capacidade diagnóstica do ponto de vista laboratorial. Isso também tem vindo a aumentar progressivamente e temos conseguido, de alguma forma, dar uma resposta mais célere e mais precisa para os nossos pacientes. Enquanto isso não foi possível, nós também tomamos medidas para ajustar o cuidado dos pacientes e fazer, portanto, fazer propositadamente para que as pessoas pudessem ter segurança até que o seu status de infecção fosse conhecido, e tomamos esse cuidado aqui no hospital. E agora estamos precisamente a tentar manter esta capacidade que acertamos para ir dando resposta aos novos casos que vão surgir. Relativamente à gestão dos outros pacientes, eu diria que nós, como de costume, estamos abertos, disponíveis e com capacidade para tratar os nossos concidadãos que precisam de apoio noutras patologias que não o Covid-19. Às vezes nós costumamos dizer, por brincadeira, que parece que as pessoas reescreveram os livros de medicina e, de repente, deixaram de haver capítulos de múltiplas doenças e múltiplas patologias que nós estudamos e acerca das quais ganhamos experiência ao longo dos anos, e passou a haver apenas um capítulo sobre a infecção por SARS-CoV-2 ou pela Covid-19. Não é assim. As pessoas, infelizmente, continuam a ter outros problemas de saúde que precisam de atenção. E se houve uma preocupação que nós tivemos aqui no hospital, foi de organizar o nosso fluxo de doentes por forma a poder garantir segurança na gestão de outros problemas de saúde aos pacientes. Nós criamos áreas que são áreas dedicadas a pacientes com infecção Covid conhecida e separamos-las claramente de outras áreas onde estão pacientes em que não há pacientes com infecção Covid e onde tratamos outras patologias. Mantivemos unidades de tratamento diferenciado no que diz respeito, por exemplo, ao infarto agudo do miocárdio, no caso, a unidade coronária do Serviço de Cardiologia, que continua a funcionar, também com uma estratégia de gestão que permite acomodar pacientes suspeitos de Covid e separá-los até termos certeza do seu status de outros pacientes que não têm Covid. A unidade de centro vascular cerebral e a unidade de cuidados intermédios de medicina interna também continua a funcionar da mesma forma, tanto para os pacientes que têm aquilo que normalmente é designado as vulgares tromboses, não é?
os acidentes vasculares cerebrais isquémicos ou hemorrágicos, não é? Em que há aquilo que as pessoas muitas vezes designam por derrames, e nós continuamos a geri-los da mesma forma que geríamos antes do início da pandemia e oferecendo o mesmo nível de cuidados. E quem diz estas unidades, nós podemos referir um conjunto ou outro, um grande conjunto de patologias na área da cirurgia, da ortopedia, da otorrino, da urologia. Eu não queria nomear todos, mas é difícil fazer uma longa lista, mas dizer-lhes que nós continuamos disponíveis e que nos asseguramos que exista a capacidade de dar resposta a situações urgentes que surjam na nossa população. Aliás, tem sido nossa preocupação, e aliás é uma preocupação nacional, como sabe, de ver que houve uma diminuição do recurso à urgência dos nossos pacientes com este outro tipo de problemas. Muitos dizem que por algum receio relativamente à infecção. Nós, acima de tudo, queremos passar uma mensagem de alguma segurança ou total segurança e de apoio para que, se tiverem sintomas, que recorram, porque de facto a situação deles merece atenção e nós previmos essas situações atempadamente para poder continuar a oferecer isto à população de Guimarães, de Vizela, de Faf, de todos os de Cabeceiras de Basto, etc., de todas as comunidades que nós servimos e continuamos e mantemos essa capacidade de resposta. Porque creio que esta explicação ainda não tenha sido suficientemente dada. Pedia-lhe que nos explicasse como é que se manifesta no corpo de um indivíduo a Covid-19 e já agora o que é que motiva uma demora tão grande na recuperação dos doentes. Nós assistimos agora a altas médicas de pessoas que foram infectadas há 40 ou 50 dias atrás. Isto é imenso tempo e sobrecarrega, acredito eu, muito os serviços, as camas do hospital estarão preenchidas com estes doentes durante muito tempo. E porquê? Bom, a manifestação da Covid-19 ela tem um espectro muito amplo, ou seja, há um conjunto de pessoas que são assintomáticas, ou seja, que têm o vírus, que o contraíram, mas que na realidade ele tem uma manifestação que nós designamos subclínica, ou seja, não lhe provocou sintomas significativos ou que essa pessoa valorizasse e, portanto, nós não sabemos sequer que ela foi envolvida por esta infecção, que teve esta infecção. Estas pessoas têm, obviamente, um sistema imune que lhes permite coexistir com o vírus no tempo em que ele está ativo. São também uma preocupação, porque, obviamente, são um veículo de transmissão na sua inocência, ignorante do ponto de vista de ignorarem-se de saber que são portadoras do vírus. Não é? Portanto, e daí que nós tínhamos que ter estes cuidados e que hoje em dia, e penso que daqui a pouco talvez possamos abordar isto, nós tínhamos que gerir um novo normal e que esse novo normal, até surgir uma vacina ou um tratamento particularmente eficaz para o vírus, tenha que ser encarado com cuidados particularmente importantes, porque não só as pessoas que têm sintomas estão capazes de veicular a infecção para outras pessoas, aquelas que estão assintomáticas também. Mas voltando ao cerne da pergunta, daqui a pouquinho falaremos do novo normal, se houver essa oportunidade. Há uma parte que é assintomática, há uma grande percentagem daqueles que são assintomáticos que terão sintomas ligeiros, que terão febre, que terão dores musculares, que terão alguma tosse, que terão às vezes até sintomas superiores, apesar de sintomas superiores nós dizemos, por exemplo, o pingo no nariz, aquela sensação de alguma dor na garganta, etc., que não são tão frequentes nesta infecção pela Covid-19 como são, por exemplo, noutras infecções víricas, mas que também podem acontecer. Portanto, há um conjunto de sintomas específicos, inespecíficos, ligeiros, que são associados a um conjunto de infecções víricas e que também podem ser a única manifestação da Covid-19, não é? Portanto, são estes casos da tosse, da fadiga, do cansaço, da febre, das dores musculares. Estes doentes todos em conjunto são aqueles pacientes, aqueles que nós muitas vezes ouvimos dizer que 80, 85% da população que poderá tratar a Covid-19 em casa. Tem estes sintomas ligeiros,
ou está assintomático, ou tem estes sintomas ligeiros, e a infecção vírica, no caso destas pessoas, sussurrará e as pessoas recuperarão sem qualquer mazela e sem qualquer outro problema de saúde. Depois há sim aqueles que são os pacientes mais sintomáticos que carecem de tratamento hospitalar. São as pessoas que, para além de uma tosse seca persistente, começam a ter sintoma de falta de ar, que pode inicialmente surgir para tarefas que elas fariam no dia-a-dia e para as quais não teriam qualquer limitação, ou seja, respirariam normalmente, mas que começam a notar que têm dificuldade a fazer, que se sentem falta de ar ou que ficam cansadas com muita facilidade. A febre muitas vezes está associada a isto, a tosse seca persistente, às vezes até aquela tosse que nós chamamos de uma tosse quintosa, uma tosse forte, seca. E obviamente que estas manifestações, muitas vezes associadas a uma dor no peito quando se respira fundo, por exemplo, estes 4 sintomas principalmente podem motivar e devem motivar a procura de auxílio médico. Não precisa obviamente ser a urgência do hospital, pode ser encaminhados através da linha de saúde 24, todos já conhecem o número, mas devem procurar, devem pelo menos estas pessoas procurar compreender se na realidade os sintomas delas correspondem a uma gravidade maior de envolvimento respiratório ou se de facto, apesar de terem sintomas um pouco mais exuberantes, na realidade não se objetiva essa alteração. E esses pacientes, alguns deles serão de facto doentes sintomáticos e com patologia mais grave, nomeadamente com pneumonias víricas, que implicam o tratamento hospitalar. No fim do espectro estão aqueles pacientes que têm sintomas particularmente graves, dificuldade respiratória severa, de febre persistente e que têm uma limitação significativa com necessidade de suporte de oxigênio e que chegam mesmo a precisar de tratamento em unidades específicas, nomeadamente na unidade de cuidados intensivos, com apoio ventilatório. Esta percentagem de doentes é muito mais reduzida, mas eles existem e essa é, aliás, a nossa preocupação. Obviamente que este espectro de manifestações é mais frequente em determinados grupos da população, ou seja, há grupos, todos nós sabemos, os pacientes, as pessoas mais idosas, as pessoas que já tinham doenças como bronquite crónica ou enfisema, que foram fumadoras, as pessoas que têm diabetes ou doenças cardiovasculares, estão mais expostas a terem manifestações mais significativas da doença do que outras. Isto não quer dizer que as outras também não possam experimentar estas complicações. E daí a nossa preocupação em que as pessoas tentem ao máximo evitar ficar doentes, porque na realidade nós não temos nada neste momento além de sabermos que o risco é maior neste social, nós não podemos definir nos outros grupos quais são aqueles, não conseguimos ter um indicador a dizer destes grupos que são grupos de baixo risco, quais são as pessoas que vão ou não ter complicações. Portanto, o melhor para todos nós é de facto evitarmos ao máximo ter a infecção. E de facto demora muito tempo a recuperação de um doente, pode demorar muito tempo. Tínhamos esquecido disto. Por vezes, não é a recuperação que demora mais tempo, ou seja, existe hoje em dia uma tentativa, desculpa, a escolha de palavras não é feliz, existe um objetivo de que as pessoas tenham alta hospitalar, tendo noção de que já têm testes do Covid-19 que são negativos. Aliás, essa é uma das premissas iniciais. E, portanto, isso muitas vezes faz com que se prolongue o seu internamento hospitalar. Ou seja, há 2 grupos, na realidade, das pessoas que têm o seu internamento hospitalar prolongado. Por um lado, há aquelas pessoas que, de facto, têm complicações e ficam muito tempo no hospital porque essas complicações demoram a degolar. O exemplo mais flagrante são as pessoas que têm um atingimento pulmonar, uma pneumonia pulmonar bilateral, que envolve uma grande percentagem de todos os 2 pulmões e que, portanto, têm uma série de dificuldade respiratória ou que precisam mesmo de ficar ventilados. Estes pacientes vão passar, nós sabemos, uma quantidade de tempo significativa no hospital e aqueles que precisarem de ventilação podem até
precisar de ficar ventilados 2 ou 3 semanas, dependendo da gravidade que têm. E no outro grupo temos as pessoas que tiveram a sua pneumonia, tiveram que ficar internadas, ou seja, houve envolvimento, houve doença no pulmão que reduziu a capacidade de fazer as trocas gasosas e motivou a necessidade das pessoas ficarem no hospital com apoio de oxigênio. Essas pessoas fizeram o seu tratamento, o tratamento correu bem, as pessoas recuperaram, deixaram de precisar de oxigênio, estão bem, já não têm sintomas, mas continuam a ter, nos diferentes testes que são feitos, o vírus positivo. E isto faz com que elas, muitas vezes, à falta de uma solução melhor, onde elas possam aguardar até poderem voltar à sociedade, à comunidade onde se inserem, elas permaneçam mais tempo no hospital até ter esses testes negativos. Não é? E isso pode também ser uma das condições. Vemos agora que, por exemplo, na China, em Wuhan, onde surgiu este surto da Covid-19, há doentes a quem foi diagnosticado que tiveram Covid, que posteriormente realizaram testes negativos para a Covid e que passados 40, 50 dias voltam a testar positivo. Portanto, não há uma imunidade imediata à doença depois de passar por ela. Podemos falar nisso? Em ter esse problema agora a seguir? Essa é a pergunta que vale $1 milhão neste momento, não é? Como se costuma dizer, e peço desculpa pelo clichê. Mas a verdade é esta. Nós sabemos ainda muito pouco sobre este vírus e pela forma como ele coexiste connosco, humanos, porque ele é de facto novo, não é? E então nós temos uma dificuldade em compreender toda a dinâmica da sua interação com o ser humano. Há, de facto, há duas coisas distintas e é engraçado ter falado sobre o ano, porque há dados que vêm dessa comunidade que, obviamente, nós utilizamos para tentar perceber de uma forma mais precoce aquilo que vai acontecer com os nossos próprios pacientes. Portanto, nós também temos estado atentos à forma como isso evolui. Há, por um lado, 14% dos pacientes a quem é dado um diagnóstico, portanto, como diz isto, um certificado de cura, digamos assim, ou seja, testam negativos para a presença do vírus em 2 testes consecutivos, e que depois, mais tarde, voltam a aparecer positivos. Nós ainda não se percebe na comunidade científica, não há uma explicação clara e definitiva para isto, não se percebe se isso corresponde a uma reinfecção ou se corresponde na realidade ao facto de, depois de terem ficado tratados e curados, o vírus permaneceu ainda no seu organismo durante algum tempo, não provocando doença, obviamente, mas coexistindo com o hospedeiro. Portanto, há aqui um conjunto de coisas que nós ainda não sabemos e esta informação que vem, tanto daqueles que dão negativos e depois dão positivos, como daqueles que ao fim de quase 50 dias de estarem bem ainda continuam a testar positivos, que é outra informação que também veio do Wuhan recentemente, fazem com que nós tenhamos que ter algum cuidado quando ponderamos e programamos a reintrodução das pessoas na comunidade e na sua vida familiar. Portanto, há aqui uma necessidade de vigilância. Não de qualquer tipo de segregação, é importante dizer isto. As pessoas que ficam tratadas saem das instituições com a noção de que têm os testes negativos, não é? Há, de facto, uma pequena percentagem em que pode acontecer isto e de voltarem a ter o teste positivo, mas nós ainda não sabemos o suficiente para poder explicar porque é que isto acontece e em que circunstâncias é que acontece. A imunidade já é outra coisa completamente diferente. Nós também, e apesar de ser diferente, a resposta para nós continua a ser igualmente evasiva por desconhecimento. Nós não sabemos, na realidade, se depois de contactar com o vírus, nós sabemos que há alguns parâmetros de produção de anticorpos que surgem no nosso organismo, não sabemos é por quanto tempo esses anticorpos nos podem proteger de uma reinfecção pelo vírus, não é? E há esse aspecto que nós estamos a estudar agora. Aliás, mesmo aqui no Hospital de Guimarães, nós temos tido a facilidade e a felicidade de colaborar com a Universidade de Minho, com o seu Instituto de Investigação e com a Escola de Medicina,
e estamos também nós a tentar ajudar a compreender de que forma é que estas modificações, estes anticorpos, quando é que surgem, quando é que nós podemos sorologicamente definir que existe o aparecimento de anticorpos, a partir de que altura da doença, e tentaremos também, com o acompanhar destes pacientes, perceber durante quanto tempo é que eles apresentam estes anticorpos e que tipo de imunidade é que eles lhe conferem, se é uma imunidade que previne o reaparecimento da infecção ou se de facto é uma imunidade que apenas indica a existência do contacto com o agente, não sendo suficiente para prevenir que ele venha a ter outra infecção. O futuro trará mais informação sobre isto e nós também esperamos poder contribuir para esse aspecto científico de uma forma muito modesta, como é lógico, mas envolvendo-nos ativamente, porque entendemos que também é nosso dever. Mantendo o crescimento do número de casos nos níveis que conhecemos em Guimarães, haverá a possibilidade de colocar em funcionamento estes hospitais de retaguarda, um inicialmente previsto para multiusos de Guimarães e agora aparentemente que poderá ser colocado em funcionamento em Braga? Acredita que será necessário recorrer a estes espaços para colocar doentes doentes que não careçam de tantos cuidados? Repara, até por aquilo que nós estivemos a discutir até agora, do ponto de vista do hospital e do ponto de vista de quem acompanha clinicamente estes pacientes, é sempre útil perceber que existe uma rede de retaguarda, seja qual for a solução que for encontrada pelas entidades públicas que o têm feito de uma forma ativa. Nós temos tido uma parceria ativa com a nossa Câmara Municipal de Guimarães, com as entidades da comunidade intermunicipal que servimos e, portanto, seja qual for a opção que seja decidida em concordância com as autoridades de saúde, a existência de uma rede que nos permita, do ponto de vista do hospital, depois de perceber que o curso clínico de um determinado paciente foi positivo, que ele está significativamente melhorado e até curado do ponto de vista dos sintomas e dos sinais que motivaram a sua necessidade de internamento, para nós é sempre bom poder dizer, olha, agora podemos mobilizar este paciente do hospital, ele pode ter alta do hospital e pode aguardar numa estrutura de retaguarda a realização de testes e o acompanhamento final até que de facto venham os tais testes negativos para nós podermos dizer, sim senhor, pode voltar à sua vida habitual. Esta solução, se nos apresentar, será sem dúvida uma solução que nós aproveitaremos para poder libertar mais celeremente aqueles pacientes que estão no hospital já significativamente melhorados, que não carecem do nível de cuidados que nós oferecemos no hospital e que podemos, por outro lado, oferecer em melhores condições a outros pacientes que vêm na fase inicial, mais graves e que precisam, sem dúvida, desses cuidados. Portanto, veremos o que é que as instituições responsáveis definem, sabendo que, obviamente, e posso dizer isto, demonstraram esta disponibilidade para tecnicamente poder ajudar com a definição de critérios, com a consultadoria necessária para que, repito, as autoridades responsáveis definirem e nos puderem proporcionar esta rede de retaguarda, nós podermos, de alguma forma, utilizá-la e continuar a oferecer o melhor cuidado aos pacientes mais graves que vêm ao hospital. Doutor Pedro, qual é que será o momento certo, na sua perspectiva, para haver um certo levantamento das restrições, agora no âmbito deste estado de emergência, um levantamento das restrições à circulação de pessoas, à retoma também da economia, e quais é que são os riscos que nós corremos durante esse período de retoma? Eu devo, antes de responder à sua pergunta, que é também particularmente interessante, já não só do ponto de vista médico, mas também do ponto de vista social, não é? Devo dizer que fazer uma declaração de interesses, ou neste caso, para eliminar o viés na resposta, e voltar a repetir que eu não sou epidemiologista, portanto, haverá eventualmente algum acerto
que a informação de um colega de epidemiologia possa melhorar na resposta que vou dar e, portanto, ela é, sem dúvida nenhuma, a perspectiva de quem vê a patologia do ponto de vista clínico e quem vê também, como cidadão, aquilo que se pretende que aconteça no país. Portanto, feita esta pequena declaração, há um aspecto que tem sido discutido pelo mundo inteiro, que é quando é que nós podemos, de facto, abrir as instituições. Há quem, portanto, abrir a economia, começar a desbloquear o acesso das pessoas aos seus locais de trabalho, a abrir instituições de ensino, por exemplo. Quer dizer, há um conjunto de atividades da nossa sociedade que se pondera quando é que poderão ser reiniciadas. Há uma discussão grande que define, de facto, que haja uma capacidade grande do ponto de vista do Estado de fazer testes continuamente para poder, de uma forma muito assertiva, fazer uma definição daquelas pessoas que têm infecção e dos seus contactos e permitir que as pessoas que contraiam este vírus sejam de uma forma rápida e eficaz colocadas em quarentena e vigilância e longe da capacidade dos outros de infectar os outros. É também importante, na minha ótica, que exista uma capacidade cívica de resposta e de demonstração da aquisição das medidas de restrição social importantes. E isto, para mim, até é uma das coisas mais importantes. Eu diria, por exemplo, que se nós, e gostava de falar um pouquinho das escolas, porque acho que esta é uma oportunidade dourada que nós temos neste momento, esta decisão que o Governo tomou de não reiniciar as aulas para grupos etários mais baixos, também nos criou aqui uma janela de oportunidade que quero discutir. Mas eu dizia, se nós agora de repente pegarmos vamos falar de uma forma simples, em 100 funcionários de uma empresa e os puséssemos a trabalhar todos ao mesmo tempo e eles não tivessem passado pela objetivação de que são capazes normal, digamos assim, isso seria muito arriscado. Portanto, é importante que antes de reabrir a economia, ou que à medida que vamos reabrindo a economia, primeiro que o façamos de uma forma faseada com os serviços que são fundamentais e construindo a partir daí, mas acima de tudo fazê-lo de uma forma faseada, com a noção de que as pessoas que nós reintroduzimos na comunidade, na sua capacidade ativa total, reconhecem claramente a necessidade de se manter afastadas 2 metros do próximo, não se aglomerarem, usarem máscaras quando estão em recintos com muitas pessoas ou em locais que têm muitas pessoas, terem um cuidado particular com a lavagem das mãos, com a desinfecção das superfícies. Estas coisas têm que fazer parte do nosso novo normal. Nós temos que ser capazes de introduzir esta rotina no nosso dia-a-dia. E se fizermos esta introspeção e até mesmo houver uma política ativa de educação das pessoas que são reintroduzidas nos seus novos postos de trabalho, nos seus antigos postos de trabalho, não, mas são novamente reintroduzidas na sua vida ativa, e que fazem esta aprendizagem de uma forma objetivada pela própria instituição, demonstrando que o fazem e tendo esta noção clara, o risco que nós temos de propagar rapidamente o vírus é bastante mais reduzido. E isto faz com que nós tenhamos a possibilidade de arrancar novamente com a capacidade produtiva de uma forma faseada, segura, reduzindo o risco de termos que voltar a passar por tudo isto outra vez, porque achamos que ao fim deste quase mês de confinamento, como que por magia, tudo desapareceu. Este vírus vai continuar a circular durante o próximo ano. Ele só vai desaparecer com segurança quando houver uma vacina e um tratamento eficaz, ou um tratamento eficaz que faça com que qualquer caso que surja nós saibamos que podemos resolver com um risco reduzido de haver complicações. E, portanto, nós temos que adaptar a nossa forma de viver para poder continuar a combater este vírus e impedir que isto volte a assumir as proporções
que felizmente não vimos de uma forma tão dramática em Portugal, porque mais uma vez os nossos cidadãos foram exemplares, mas, por exemplo, que aqui ao lado, em Espanha, vimos a acontecer em Itália, que estamos a ver a acontecer nos Estados Unidos, que estamos a ver a acontecer na Inglaterra, em França. Portanto, nós temos que ter muito cuidado com isto. O exemplo mais flagrante de como é penoso ser um excelente aluno, e eu não queria ter qualquer conotação relativamente a qualquer conotação política, portanto, ser uma excelente, portanto, ter interiorizado de uma forma excelente estas medidas, conseguir tomar as medidas certas no tempo certo, reduzir e aplanar a curva, ter um número de infectados que se coaduna àquela que é a capacidade do sistema, com reorganização e reajuste é certo, mas que se coadunou e que evitou as coisas, tanto a imagem trágica que nós vimos em Itália e em Espanha. Portanto, nós não podemos ser isto e ter conseguido isto como povo, como nação, e agora de repente deixar cair tudo numa altura em que estamos quase a chegar à meta e a conseguir de facto fazer estas mudanças da nossa vida. E o exemplo que eu queria dar é o exemplo de Singapura, que é um de vários exemplos, mas que é o mais recente. Singapura teve também uma forma exemplar de combater esta infecção no início, teve um número muito reduzido de casos e, por exemplo, ontem registrou, precisamente com a abertura da economia que foi feita também de uma forma abrupta, desconheço se foram tomadas algumas medidas de educação proativas ou não, mas com a abertura da economia, de repente, no espaço de uma semana, têm 3 ou 4 vezes mais casos que alguma vez tiveram durante a pandemia toda. Portanto, há este aspecto, há este risco que existe e nós temos que estar cientes disto de uma forma proativa, tanto do ponto de vista das empresas, dos locais de trabalho, que têm que se assegurar que os seus funcionários têm este conhecimento e cumprem e tomam estas medidas de uma forma séria e as fazem cumprir, como do ponto de vista do cidadão, que tem que proativamente procurar conhecê-las, educar o próximo que não as conheça, para que nós possamos ter alguma segurança. Na realidade, neste momento, nós temos a vida uns dos outros nas mãos uns dos outros. Nós dependemos de que a pessoa que está ao nosso lado respeite determinado tipo de regras, para nós estarmos seguras, e eles dependem disso também connosco. Que nós usemos a máscara, que nós tenhamos a higiene de tossir para o ombro, para o cotovelo, que tenhamos sistematicamente as mãos limpas, que mantenhamos uma distância de segurança. Tudo isto são coisas que nós temos que encarar como uma responsabilidade nova e nossa para, de facto, podermos não correr o risco de, ao querer e precisamos de retomar a nossa atividade, porque isso é importante, salvaguardar os nossos grupos de risco e pôr a população ativa de menos risco a fazer esta função e esta retoma, mas não podemos deitar tudo a perder de uma forma intempestiva. Preocupou-me muito quando nós percebemos que estávamos a conseguir pôr a curva aplanada e se começou a ver mais atividade na rua de uma forma mais despreocupada. Eu penso que nós temos também, como entidades responsáveis, o dever de comunicar melhor e de comunicar às pessoas, atenção, não interpretem mal estas palavras, nós estamos, isto correu melhor, nós conseguimos de facto ter aqui uma vitória nesta guerra que é imensa, mas precisamos de continuar atentos e por isso também que os profissionais do hospital tenham promovido a divulgação deste comunicado à população que serve para, como o seu dever de dizer, atenção, continuem a ter cuidado, por favor, que isso é importante. Mas estaremos numa altura em que podemos pensar de facto nisso, em algum regresso às ruas, em algum regresso às nossas atividades de forma controlada. A consciencialização é agora o passo fundamental da sua perspectiva e fazê-lo de forma o mais eficaz possível e o mais rápida possível. É que acredito também que esta questão da economia parada pode ser um problema para o futuro. E já agora é uma pergunta quase que lhe faço como cidadão. Preocupa o que possa vir a seguir, um problema grave na economia que possa, por exemplo, impossibilitar um investimento maior na área da saúde, que é a sua área de atuação?
Sim, eu até diria mais, eu queria responder essa pergunta de uma forma mais abrangente. Ou seja, eu poria a tónica, quando fala na nossa capacidade de consciencialização rápida e eficaz, eu poria a tónica no eficaz, e não tanto no rápida, apesar de ser preciso que ela aconteça o mais rapidamente possível. O que é importante para nós é que ela seja muito eficaz. Porque eu penso que o maior risco que nós temos obviamente, nós precisamos de fazer avançar a nossa capacidade produtiva e a nossa capacidade, seja produtiva do ponto de vista literal, seja produtiva do ponto de vista da capacidade de regularização dos serviços, etc. Nós temos que voltar a trabalhar. Há um aspecto que é igualmente mutilante numa sociedade, que é ver a quantidade de pessoas que, por causa disto, perdem o seu emprego, que chegam a limiares de pobreza significativos, que as impedem, inclusivamente, de se poderem alimentar em condições. Portanto, isto são problemas tão dramáticos quanto a pandemia. Não é? Portanto, e é preciso, nesta altura, ter a força e a inteligência para saber lidar com ambos, porque são, de facto, os dois problemas com uma gravidade significativa. E, portanto, encontrando aqui um equilíbrio, é preciso, primeiro que tudo, continuar a cumprir aquelas que são as normas que a Autoridade de Saúde Pública e que a tutela nos vai indicando, obviamente com a consciência de que elas definem uma forma de ação comum que nós temos que ajustar às nossas vidas. E, por outro lado, temos que, de facto, de uma forma proativa, trabalhar na consciencialização destas novas medidas, deste novo normal, de uma forma tão rápida quanto possível, o mais eficaz que pudermos, para podermos ter um arranque da economia que existe, mas que é seguro e que não implica voltarmos outra vez ao ponto que tínhamos atrás. Esta é a minha perspectiva, porque entendo que, se por um lado é preciso retomar, se por um lado é preciso recuperar a nossa capacidade de ir ao nosso local de trabalho, produzir, etc., e isto vai facilitar a ajudar a outra parte da equação que vimos há pouco, que é a questão do desemprego, da redução da produção, do número de pessoas que entram no limiar de pobreza, do número de pessoas que têm dificuldade em gerir o seu orçamento até em questões tão simples quanto na alimentação. Nós temos que gerir isto tudo, mas, de facto, se não fazemos também bem este arranque de uma forma conscienciosa, nós corremos o risco de ter que retroceder para uma coisa bem pior. Aqui há menos de 24 horas alguém me enviou um pequeno texto de comparação com aquilo que se passou na gripe espanhola, e em que, de facto, tendo ela chegado tardiamente a Portugal e tendo sido ultrapassado um primeiro surto da doença, se verificou algum tempo depois um segundo surto que foi bastante mais letal e devastador que o primeiro. E esta é a segunda etapa da nossa guerra. Nós temos que fazer arrancar a nossa economia, retornar à nossa atividade com regras, com cuidado, com disciplina, com rigor, e temos que evitar estes segundos surtos e que haja o aparecimento de novos casos de uma forma grave, tão grave, que não só seja pior do que o que aconteceu da primeira vez, mas que seja paralisante. Portanto, isto não é uma mensagem de receio, nem é uma mensagem de medo, antes, pelo contrário, o seguinte, é uma mensagem de força. Nós temos que conseguir, como povo, retomar a nossa capacidade produtiva, mas fazê-lo de uma forma cuidadosa, que nos permita não dar passos em falso e ter que voltar atrás. E este eu penso que é o único conselho que as pessoas quererão ouvir. Sem dúvida que as pessoas vão regressar à rua, quando terminar o tempo, portanto, a emergência nacional, e quando as autoridades assim o definirem e o permitirem, as pessoas vão voltar ao seu dia-a-dia e vão voltar à rua, mas não vai ser o mesmo dia-a-dia que era há 2 meses atrás. Tem que se ter consciência disto, não é o mesmo dia-a-dia de poder ir podermos ir correr todos juntos, de podermos ir sentar-nos numa esplanada durante horas e horas com uma dezena ou duas dos nossos amigos. Isso provavelmente não poderá ser assim durante algum tempo, e temos também que pôr um limite temporal nisto. Também não vai ser para sempre. Ou seja, esta é uma segunda fase do combate que fazemos como cidadãos, que tem como limite cerca de 1 ano e meio,
que é o que corresponde ao aparecimento e ao aparecimento efetivo, ou seja, à capacidade que nós temos de nos inocularmos com a vacina. Quando isso começar a acontecer, quando as pessoas começarem a ter acesso à vacina e puderem ser vacinadas de uma forma significativa para termos uma certa imunidade de grupo, então aí sim provavelmente poderemos recuperar algumas das coisas que tínhamos em janeiro de 2020, mas temo bem que isso não aconteça em janeiro de 2021 e que aconteça significativamente para dentro do ano 2021 e provavelmente início do ano 2022. Nós temos que ter esta consciência temporal, temos que dar este ano e meio da nossa vida à nossa sociedade para podermos manter este equilíbrio entre produzir, trabalhar e continuar a manter a saúde pública preservada e a saúde dos nossos concidadãos preservada. Para terminarmos a nossa conversa, coloco-lhe esta questão também muito particular. Até quando é que o corpo clínico vai aguentar esta pressão de 80 horas numa semana de dedicação à Covid-19? Portanto, como é que está o corpo clínico? Até quando é que conseguirão aguentar esta pressão? Eu não quero ser nem demagógico, nem fanfarrão. Portanto, eu gostava imenso de lhe poder dizer que nós aguentaremos o que for preciso, porque isso é o que vai nos nossos corações. Infelizmente, o nosso coração nem sempre é o nosso organismo. E, portanto, é bem possível que possa haver dificuldades. Mas nós temos esta disposição de o fazer. E levaremos muito a sério essa obrigação que temos para com a população, para com os nossos concidadãos e tentaremos o nosso melhor para que não lhes falte apoio clínico, porque também é verdade, e isto é preciso dizer-se, também é verdade que essa mesma população foi a primeira a dizer presente quando isto tudo se desenrolou e nós tivemos um conjunto de pessoas de diferentes proveniências que se ofereceram e se continuam a oferecer para nos ajudar, oferecendo máscaras, oferecendo viseiras que passaram a fazer nas suas empresas, oferecendo material médico que entendiam que era necessário, algum do qual era de facto necessário nós temos de uma forma mais rápida disponível. Portanto, essas pessoas que disseram presentes e que de facto nos ofereceram esta dádiva, mais posso lhe dizer que a nossa população acarinhou-nos de uma forma muito significativa, oferecendo-nos sítios para ficar quando nós não podemos ir para casa, oferecendo-nos refeições, e isto é de uma dimensão brutal e, acima de tudo, nós estamos gratos também à população pelo carinho que nos ofereceu e, sem dúvida nenhuma, que enquanto pudermos, continuaremos a oferecer o melhor cuidado médico que pudermos, independentemente das horas que tivermos que trabalhar e enquanto a força nos permitir. Muito obrigado, Dr. Pedro, por este tempo, por esta disponibilidade em conversar um pouco connosco e dar-nos a conhecer a realidade do Hospital de Guimarães e também desta pandemia da Covid-19. Muito obrigado. Obrigado a vocês pela disponibilidade e pela possibilidade de falar um pouco e de também comunicarmos com a população e de transmitir aquela que é a sensibilidade dos nossos profissionais aqui no hospital. Muito obrigado. Muito obrigado, Dr. Pedro. Dr. Pedro Cunha é médico de Medicina Interna no Hospital Senhora da Oliveira em Guimarães, membro da Comissão de Acompanhamento da Covid-19, foi o nosso convidado nesta quinta-feira. No próximo sábado, dia 25 de abril, teremos connosco o Presidente da Assembleia Municipal de Guimarães, Dr. João Torrinha, falaremos sobre o 25 de abril, sobre a liberdade, agora um pouco mais condicionada a que estamos sujeitos neste período da pandemia. Convido-os a subscreverem o nosso canal no YouTube e também a seguirem a nossa página no Facebook para acompanharem o trabalho que o Mais Guimarães está a desenvolver sobre a Covid-19 neste momento de isolamento social. Muito obrigado por estarem desse lado.